Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar num caso fascinante de educação técnica aqui no Brasil. E não é uma história sobre um curso qualquer, viu? É sobre uma graduação específica lá em Jundiaí, São Paulo, que foi, assim, desenhada como uma ferramenta de precisão mesmo para resolver um problema bem específico e super moderno da nossa indústria. Então, para começar, vamos direto para a pergunta central. A questão que motivou tudo isso que a gente vai ver. É a seguinte: como é que se faz para alinhar o que se ensina na sala de aula com o que o chão de fábrica, o que a indústria precisa de verdade? Agora, sabe, em pleno século XXI. A história toda começa, na verdade, com um desafio bem grande. Pensa só no cenário. O polo industrial de Jundiaí, super forte, estava se modernizando, sabe? Adotando as tecnologias da indústria 4.0. Só que tinha um problema, e um problemão. A mão de obra local simplesmente não estava acompanhando essa evolução. Ficou um gap, uma lacuna, sabe? Um buraco enorme entre as vagas que abriam e gente qualificada para preencher essas vagas. E é aqui que a coisa fica interessante. O ponto crucial é este. O curso de Sistemas Embarcados da FATEC não surgiu do nada só para preencher salas de aula. De jeito nenhum. Ele nasceu lá em 2020 como uma solução estratégica, uma resposta assim, direta a uma necessidade real da economia local que foi mapeada, foi documentada, foi comprovada. Tá, mas e aí? Qual foi a solução? Bom, foi uma parceria. E que parceria! Uma que muda o jogo todo. A FATEC Jundiaí não fez isso sozinha. Ela foi lá e trouxe um gigante da indústria, a Siemens, para construir o curso junto, do zero. É por isso que essa graduação tem, vamos dizer assim, um DNA completamente diferente de tudo que a gente vê por aí. E olha só como a diferença entre os modelos fica gritante. De um lado, a gente tem o modelo tradicional de curso, né? Muitas vezes focado em teoria, estudando tecnologias que, vamos ser sinceros, já ficaram para trás. E aí do outro lado tem esse modelo da FATEC Jundiaí, cirúrgico, totalmente orientado pela demanda real do mercado, feito em parceria com a Siemens e com foco total nas tecnologias que estão, agora, rodando nas fábricas. E o que é que se aprende lá, na prática? Bom, só o que há de mais moderno. Não é conceito vago, não. O currículo foi montado para que o profissional saia dominando ferramentas de ponta. Coisas como gêmeos digitais, que é basicamente criar uma cópia virtual da fábrica para testar tudo, IoT industrial, para fazer as máquinas todas conversarem entre si, e, claro, automação avançada. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais no que os alunos de fato aprendem. O grande objetivo aqui não é formar só um programador ou só um especialista em hardware. Não. A meta é criar o que o mercado está chamando de profissional híbrido. E o que define esse profissional híbrido? Basicamente, é um conjunto de 3 competências essenciais que têm que funcionar juntas. Primeiro, saber desenhar a placa eletrônica, o hardware em si. Segundo, ter a habilidade de programar o cérebro dessa placa, que é o microcontrolador. E terceiro, e não menos importante, saber conectar tudo isso na nuvem para poder coletar e analisar os dados. E uma das chaves para conseguir fazer isso é o que a gente chama de programação de baixo nível. A fonte que a gente usou para essa análise traz uma analogia ótima. É como aprender a conversar direto com o processador da máquina, sem nenhum tradutor no meio. É uma habilidade muito profunda, que dá ao profissional um controle, assim, total sobre o equipamento. Tá, mas e como se aprende um negócio desses? Sentado lendo livro? Não mesmo. A metodologia é totalmente prática. Mão na massa. Acontece num ambiente que é tipo uma oficina de prototipagem, um espaço maker. A ideia é exatamente essa. O aluno vai lá, monta o projeto, erra, às vezes queima um componente, entende por que errou e faz de novo. É a simulação perfeita de como se resolve problema no mundo real. Errar faz parte do aprendizado. Agora, a gente chega numa parte da história que é uma verdadeira virada de chave. Uma mudança que, olhando de fora, pode até parecer simples, mas que foi, nossa, absolutamente transformadora para o curso e para o impacto dele. Uma questão de logística que abriu as portas para um público totalmente novo. O problema era o seguinte: antes, o curso era dividido com aulas de manhã e à noite. Isso, na prática, era uma barreira gigante para quem já trabalhava na indústria durante o dia. Aí veio a grande sacada: migrar o curso para um modelo 100% noturno. E, de repente, tudo mudou.
O técnico de manutenção, o operador de máquina, todo mundo que estava no batente o dia todo passou a poder frequentar o curso. E o resultado disso foi imediato e, olha, muito profundo. A sala de aula se transformou da água para o vinho. Como diz a citação, a sala agora está cheia de alunos que trazem problemas reais do dia-a-dia da fábrica para discutir na aula e muitas vezes para solucionar ali mesmo, junto com os colegas e professores. A aprendizagem ficou, nossa, muito mais rica, muito mais relevante. Certo. Então a gente chega na grande questão, no veredito final. Tudo isso funcionou na prática? Qual foi o resultado real de toda essa estratégia? Vamos analisar agora o retorno que esse investimento em educação gerou de verdade. A prova de fogo, a grande prova de conceito, veio com a formatura da primeira turma. Isso foi em agosto de 2023. E os resultados falam por si. Os dados mostram que esses novos profissionais foram absorvidos pelo mercado de uma forma impressionante, super rápida. Muitos, inclusive, foram contratados antes mesmo de pegar o diploma, ou seja, conceito mais do que validado. Mas afinal, por que o retorno sobre o investimento desse curso é tão alto, um dos mais altos do Estado? A resposta está numa combinação de 4 fatores que são muito poderosos. Primeiro, é a educação pública, de altíssima qualidade e, portanto, gratuita. Segundo, tem a validação técnica de uma líder mundial como a Siemens. Terceiro, carrega o selo de qualidade do Centro Paulo Souza, que é uma referência. E quarto, com o horário noturno ele ficou acessível justamente para quem mais precisa dele, o trabalhador da indústria. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse modelo da FATEC Jundiaí, que conecta de forma tão direta a necessidade da indústria com a formação acadêmica e faz isso de um jeito prático, acessível, será que ele é só um caso de sucesso isolado? A pergunta que fica no ar é: será que não estamos olhando aqui para um blueprint? Um modelo a ser seguido para o futuro da educação técnica em todo o Brasil? Fica aí a reflexão.